nosso corpo e a nossa vida, eles são reflexos da nossa energia. É um reflexo do que a gente emana para o universo, quais são as energias mais predominantes na nossa vida. Então, absolutamente, tudo que acontece, tudo que nós temos é energia. E se está junto da gente, é porque está numa mesma frequência energética. Existem muitos mitos sobre a espiritualidade, muitas pessoas que querem colocar medo em outras para poder prender ou dizer que a verdade dela é absoluta. Ninguém é melhor do que a gente mesma para poder estar cuidando das nossas energias. E é isso que eu vou te ensinar aqui, é isso que eu vou passar aqui para você. Então, eu vou te mostrar como cuidar da espiritualidade de forma segura. Toma cuidado com o que você acredita, com o que dizem por aí. A espiritualidade, ela é liberdade. E a espiritualidade livre, ela tem sido muito ridicularizada nos últimos tempos, porque as pessoas pensam que é só fazer o que der na telha, mas não é. Exige rotina, constância, prática, estudos. E a liberdade, ela sempre assustou as pessoas, não é de hoje. É por esse motivo que as bruxas, as feiticeiras, os magos tiveram a história que tiveram. Então não preciso dizer muita coisa, é porque eles pensavam diferente. Aí naquela época eles queimavam, hoje em dia não podem, então eles ridicularizam. E a espiritualidade livre é você ser livre, é você ter. Eu gosto muito de dizer também que eu sou espiritualista, né? Ter vários pontos nos quais você se identifica e entender que para sua evolução espiritual, toda a espiritualidade, todo tipo de religião tem um ensinamento para passar para você. Toda religião tem um ensinamento. Em toda religião existem médiums e cada um tem o seu propósito. Se a gente entende que tudo é energia, que tudo está vibrando, a gente entende que a nossa frequência energética atrai circunstâncias. Não precisa ter medo de cuidar da espiritualidade em casa. Os guias espirituais são seres de luz que escolheram vir te auxiliando nessa encarnação. Eles estão aqui para te ajudar, para te guiar, para iluminar os seus caminhos. Vocês com certeza têm ligações de outras vidas, de outros planos. Então, eles estão aqui para orientar o seu caminho. E não faz sentido nenhum você estar buscando uma evolução espiritual e vir um espírito obsessor te assediar. O que acontece? Quando os espíritos obsessores vêm assediar o médium, é porque esse médium está na mesma frequência vibracional que esse espírito. E aí é quando eles se encontram, entende? Agora, se você está numa frequência vibracional mais alta, em conexão com os seus guias espirituais, não tem como o obsessor subir, porque essa é a frequência dele. Ele pode fazer para que você desça, mas aí é você quem comanda as suas energias. É por isso que você vai aprender que tudo que você come, assiste, escuta, fala, tem um poder muito grande, as suas atitudes têm um poder muito grande e você escolhe o que você faz todos os dias. É sobre o seu livre-arbítrio. Então, se o guia espiritual está aqui falando com você, e você está aqui e aí começa aquela energia de vaidade, de ego, você começa a sentir um negocinho, você começa a baixar, e aí é quando esse espírito obsessor se passa pelo seu guia espiritual. Não tem como você confundir a energia de um preto velho com a energia de um obsessor, porque a energia não mente. Se você fechar os seus olhos, emanar luz, amor, ou prestar atenção e ver o que você está sentindo, você vai saber se é espírito bom ou não, porque a energia não mente. O guia pode vir e falar várias palavras lindas e maravilhosas, mas com uma entonação meio esquisita, no qual você sente que tem algo de errado, não faça. Se o guia espiritual pede para você fazer algo que para você é um absurdo, é algo ruim, é algo pesado, não faça. A gente precisa usar da nossa inteligência, da nossa capacidade de percepção também. E quando a gente está buscando evoluir
buscando se conectar com esferas superiores, buscando elevar a nossa vibração, para assim elevar a nossa vida como um todo, a gente atinge esses espíritos que estão na mesma frequência. Essa é uma das leis do universo, não tem como ser diferente disso. Quando você vai acender uma vela com medo, porque disseram que não pode acender vela para Exu dentro de casa, você vibra no medo, no receio, na escassez. E aí, sim, você pode dar uma brecha para espíritos negativos se aproximarem de você. Só que não é para você ter medo, é para você ter consciência. Então, se você está com medo de acender uma vela para um Exu, estuda mais sobre a força de Exu. Entenda mais sobre como Exu atua e trabalha na sua vida, porque assim você vai ter a segurança necessária para conseguir fazer uma firmeza da qual você consiga se entregar a energia e se conectar nesse momento. E quando você entende que você pode melhorar sua energia, meu amor, nada mais te abala. E é muito fácil você atingir os seus objetivos. Mas é importante eu lembrar você que não é porque você está cuidando da sua espiritualidade que você não vai ter mais problemas. Isso não existe. A gente precisa da maturidade para entender que os problemas que a gente não precisa passar, os guias espirituais vão retirar, porque a gente não vai estar vibrando mais naquela frequência. E também que tem algumas coisas que a gente precisa passar, mas que pode ser reduzido. E é por isso que a gente trabalha o nosso cuidado espiritual, para poder viver em paz e atrair o que a gente deseja, o que a gente quer. E se você é uma pessoa que sempre vibrou na escassez, no medo, na tristeza, no receio, pode ser um pouquinho mais demorado para você conseguir chegar onde você deseja. Porque é como se fosse uma escadinha para ficar algo mais lúdico, né? Aqui tá as vibrações mais baixas, aí vai subindo, aqui tá mais média, vai levantando, e aqui tá a vibração alta. A gente normalmente, né, busca ficar aqui no meio termo. E é bom a gente entender esse equilíbrio, a gente entender os ensinamentos que ambas as frequências vêm nos ensinar. Porque quando a gente estiver caindo, que é normal, a gente está na Terra, é normal cair, a gente saiba respeitar, entender, viver também, tá tudo bem, não ter 100% só dias incríveis, maravilhosos, em paz. Passou ali uma semaninha no estresse, tá tudo bem. Mas aí falou, opa, já faz uma semana, eu tô estressado, nervosa, vamos começar a melhorar. E aí é quando você vai entrar com as técnicas que eu vou passar para você para melhorar a sua energia. Você precisa aprender a respeitar a sua própria energia, o seu próprio momento e também os seus guias espirituais irão te direcionando por esse caminho. O cuidado espiritual em casa, ele é libertador, porque a gente entende que a gente consegue se conectar com os nossos guias. A gente entende que a gente pode ir numa igreja, num terreiro, quando sentir, mas que a gente não é dependente de outra pessoa. As suas energias, os seus guias espirituais, não tem ninguém melhor do que você para se conectar, para conhecer, para entender. Então, você vai aprender a desenvolver, a percebê-los, a perceber como é a sua espiritualidade. E é por isso que tem todos esses passos, as técnicas que eu passo para você, que vai fortalecer, vai ajudar. O cuidado espiritual em casa, ele traz rotina, constância, estudo, práticas. Então tem toda uma base da qual você precisa se entender também, para entender como você é, para aí sim começar a fazer. Um exemplo prático. Eu sou virginiana. Eu sou mais prática, eu sou um pouco mais racional, eu sou até um pouquinho cética. Então, para eu entender, para eu acreditar, para eu sentir, é um pouco mais difícil do que para o Francisco, que é peixes, todo intuitivo. Para mim, a entidade pediu para usar tal coisa. Aí eu falo, tá bom, qual é o fundamento disso? Eu preciso entender. Eu sempre pergunto para as entidades que trabalham comigo, eu sempre pergunto, tá, eu vou fazer qual é o fundamento de cada elemento. O Fran, ele é mais assim, tá bom, vou fazer tudo, pode deixar. O Fran, ele é mais, sabe? Eu preciso entender por que eu tô colocando aquele elemento aqui junto desse, por que tem que ser na lua cheia, porque eu sinto também que eu consigo, além de ter mais clareza, mais segurança no que eu tô fazendo, eu também consigo depositar mais energia quando eu tenho a consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo.
Então é muito, muito, muito importante você se conhecer para ver como que você é. Por quê? Como tudo na vida tem um lado luz e um lado sombra, se eu fico muito assim, eu tenho um ceticismo. Eu fico extremamente racional. E para o cuidado espiritual, a gente precisa dessa fluidez, dessa intuição. A gente precisa deixar as coisas fluírem, tirar o pé do chão, igual eu sou, para poder elevar. E eu já entendi isso. Então, quando eu vejo que eu estou muito na teoria, no palpar, eu falo, opa, peraí, que fazer rituais de leveza, rituais em conexão com os meus chakras do coronário, terceiro olho. Agora, o Fran, quando ele tá muito avoado, muito, fala pra ele, opa, vamos aterrar? Vamos estudar? Vamos ter mais conhecimento para poder acrescentar? Aí é quando ele precisa trabalhar os chakras mais o chakra base, o chakra plexo solar, sexual, para que ele possa se conectar com a Terra e ter esse equilíbrio. É sobre equilíbrio, sempre. Nenhum extremo é bom, nenhum extremo é saudável. Espiritualidade, mas eu não sei por onde começar. Eu recebo essa mensagem todos os dias. Por onde eu começo? Ler. Perguntam para mim. E o que eu respondo? É você quem sabe por onde você pode começar. É você quem sabe quais são os interesses que você tem nesse momento. Porque eu posso falar assim para você, olha, começa estudando os 5 elementos. Aí você fala, mas isso eu já tenho uma noção, não quero, eu queria começar estudando mediunidade. Tá vendo? Cada um começa da maneira que sentir. Então, se você sente, se o seu maior vontade é começar estudando os guias espirituais, os mentores espirituais, se a sua maior vontade é começar estudando o processo de desencarne, se a sua maior vontade é começar estudando alguma doutrina religiosa, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Kardec, católico, evangélico, qual que é para você? Agora eu vou te propor um exercício que é o seguinte: você vai fechar os seus olhos, pode fechar, respira fundo, tenta limpar a sua mente. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder a primeira coisa que vier, sem pensar, você não vai pensar, só vai responder. Acesse o seu sentir mais profundo e me responda. O que é que você quer estudar sobre a espiritualidade hoje? Qual é o caminho que você sente que deve trilhar hoje? O que veio para você? Magia? Doutrina religiosa? A Bíblia? Pode vir qualquer coisa, porque é o seu sentir, é a sua alma que vai estar conversando com você. Eu vou te passar aqui, a partir do meu método, várias questões que, ao meu ver, é extremamente essencial para o cuidado espiritual. Mas a espiritualidade, ela não tem regras. Não existe essa de isso é certo, isso é errado. Isso pode fazer, isso não pode fazer. Não existe isso. Cada pessoa tem um caminho para trilhar. Nenhum caminho é melhor ou pior do que o outro. São apenas caminhos diferentes. Então eu vou te passar aqui tudo o que você precisa para começar. Tudo o que você precisa. Só que por onde começar, o que ler, o que fazer, é de sua responsabilidade, porque é o seu espírito que vai te guiar. Eu não posso te guiar. Porque se eu falar para você estudar Umbanda e a sua alma, o seu caminho, sentir que você deve ir para o Kardec, ir para o Espiritismo, ou ir para a Quimbanda, ou ir para o Budismo, você sente que isso atrapalha o seu próprio caminho? Então, bota a mão aí no seu coração, a mão no chakra cardíaco. Respira fundo 3 vezes. E qualquer coisa que vier na sua mente, começa por isso. No meu Instagram eu tenho um destaque chamado Livros. Lá eu trago diversos livros que você pode estudar. Livros que eu li, que eu gostei e que eu indico. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá que você vai gostar bastante dos livros que eu trago. São todos muito bons. Tem tanto de Umbanda, quanto de entidades, quanto de livros que têm histórias. Eu gosto muito desses livros mais espíritas, igual Violetas na Janela, da Vera. Nossa, lindo, maravilhoso. Eu amo esse tipo de leitura. Eu amo e eu sempre indico. Mas o Francisco não gosta. O meu noivo, ele não gosta. Então imagina se ele fosse conversar com a espiritualidade dele hoje e eu indicasse um livro que ele fala, putz, não gostei. Não é pra mim, não quero. Ele vai por outro caminho.
Vocês conseguem entender? A espiritualidade, ela é algo extremamente maravilhoso, assim. A espiritualidade, ela é maravilhosa e existem muitos caminhos do qual você pode trilhar para poder acessar e se conhecer. E durante essas aulas, eu vou te passar métodos, técnicas, então eu vou falar por onde começar, o que fazer, o que é bom fazer, por que é bom fazer, qual é o fundamento disso. Eu vou te passar tudo, mas você não é obrigado, porque esse método foi o que deu certo para mim e é o que eu faço na minha rotina que faz eu ter minha conexão espiritual e não ter a mínima vontade de voltar para algum templo religioso. Porém, você pode ter algumas questões que para você não faz sentido, como coisas a mais que eu não trouxe aqui para você, indispensável e para mim não é. É por isso que esse processo de autoconhecimento, de autoanálise da sua missão, do seu espírito, é essencial. Aqui você também vai aprender a fazer diário de manifestação e leitura escrita intuitiva. Isso vai fazer com que você consiga se conhecer, conhecer o seu espírito, conhecer a sua energia, o momento que você está vivendo e a direção da qual você precisa seguir. Também tem leitura de tarô, né? Se você quiser um atendimento comigo, no link na minha biografia, do meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Lá você manda uma mensagem, a gente tem a leitura espiritual, o método que se chama Espírito da Floresta, e nele a gente vê tendências, possibilidades, aonde a sua alma precisa trilhar nesse momento, quais são as forças espirituais para você se conectar. Aí, através das cartas, eu acesso o seu campo energético e eu consigo trazer para você. Por onde começar nesse sentido mais direto? Olha, você precisa começar se conectando com o Exu, com os caboclos, com a natureza, com deuses, com anjos, com os orixás. Enfim, isso tudo a gente consegue ver na leitura das cartas. Então, se você quiser, eu estou disponível para poder te atender. Mas isso é detalhes. Você consegue também acessar isso porque a resposta já está dentro de você. Então, assista às aulas, coloque em prática. Assim que você terminei o método do L. Terminei, eu assisti, entendi, eu vou fazer. Porque quando você vai fazer, pode surgir dúvidas. Aí você deixa nos comentários que eu vou estar te auxiliando. Deixa aqui nos comentários, não me manda no Instagram. Por quê? Mais pessoas podem ver e se beneficiar da sua pergunta e da resposta, tá? Então, toda vez que você terminar uma letra, faça o que foi ensinado. Execute, bote a mão na massa. Porque não adianta encher a cabeça de informação e não fazer, não realizar. Ou na hora de fazer, putz, esqueci, deu um branco, nossa, agora me surgiu essa dúvida na hora de fazer. Aí você pode me perguntar e eu vou te auxiliar. A espiritualidade, ela é um mar de possibilidades, ela é gigante, ela é tudo, tudo, tudo. E ela é mais do que a gente pode imaginar. Então não tem só um caminho para isso, não tem só uma verdade, não tem só uma possibilidade. E é o seu sentir que vai trazendo para você as direções que você deve trilhar. Eu desejo um ótimo caminho pelas próximas aulas. Desejo que a sua espiritualidade te chame cada vez mais. Então, vamos de fato iniciar.